A história de Jesus bebê. Há mais de 2000 anos, no pequeno vilarejo de Belém, nasceu aquele que mudaria para sempre a história da humanidade, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Seu nascimento não foi comum, mas sim o cumprimento de antigas profecias que anunciavam a vinda do Salvador, o Messias prometido desde os tempos de Abraão, Davi e dos profetas. Tudo começou quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, uma jovem humilde da cidade de Nazaré. Ele trouxe uma mensagem divina. Maria, agraciada, o Senhor está com você. Você conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Lucas 1, 28-32. Maria, assustada, perguntou como isso seria possível, pois ainda não havia se casado com José, um carpinteiro justo e temente a Deus. O anjo respondeu que o Espírito Santo desceria sobre ela, e o santo que nasceria seria chamado Filho de Deus. Maria, em obediência, disse: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. José, ao saber da gravidez, pensou em deixá-la secretamente. Mas um anjo lhe apareceu em sonho e disse: Não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Mateus 1, 20-21. Naquele tempo, o imperador César Augusto ordenou um recenseamento, e todos deveriam ir à cidade de seus antepassados. José, sendo descendente de Davi, viajou com Maria, que já estava grávida, até Belém. As ruas estavam cheias, e não havia lugar nas hospedarias. Foi então, numa manjedoura simples, que Jesus nasceu, envolto em panos, rodeado por animais, trazendo ao mundo a maior demonstração de amor. Naquela noite, pastores que cuidavam de seus rebanhos nos campos próximos foram surpreendidos por um anjo que anunciou: Não temam, trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2, 10-11. De repente, uma multidão de anjos apareceu, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Os pastores correram até Belém e encontraram o menino Jesus deitado na manjedoura. Eles ficaram maravilhados e começaram a anunciar por toda parte a boa notícia do nascimento do Messias. Enquanto isso, magos do Oriente viram uma estrela brilhante e entenderam que ela anunciava o nascimento do Rei dos Judeus. Guiados por ela, viajaram longas distâncias até chegarem a Jerusalém. Lá, perguntaram ao rei Herodes sobre o local onde o menino havia nascido. Herodes, tomado pelo medo de perder o trono, pediu que, ao encontrarem a criança, o informassem, fingindo querer adorá-la. Os magos seguiram a estrela até Belém e encontraram Maria, José e o menino Jesus. Cheios de alegria, se prostraram e o adoraram, oferecendo presentes valiosos: ouro, incenso e mirra. O ouro representava sua realeza, o incenso, sua divindade, e a mirra, o sacrifício que ele faria no futuro. Avisados em sonho para não retornarem a Herodes, os magos voltaram por outro caminho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado, ordenou a matança dos meninos com menos de 2 anos na região de Belém, tentando eliminar o futuro rei. Mas um anjo apareceu a José em sonho e o orientou: Levante-se, pegue o menino e sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu avise, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José obedeceu imediatamente. Eles viveram no Egito até a morte de Herodes, quando um anjo novamente apareceu a José, dizendo que poderia voltar a Galiléia. A família, então, se estabeleceu em Nazaré, cumprindo a profecia que dizia: Ele será chamado Nazareno. Assim começou a vida de Jesus, o bebê que veio para trazer luz ao mundo e salvação à humanidade. Desde o seu nascimento, Deus mostrou que seu plano era perfeito. Ele escolheu a simplicidade, o amor e a fé para manifestar sua glória. Aquele menino na manjedoura era mais do que um bebê comum. Ele era o Filho de Deus, enviado para resgatar os perdidos, curar os feridos e oferecer vida eterna a todos que crescem em seu nome. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías 9, 6.
A história do batismo de Jesus e sua tentação no deserto. Depois de viver uma vida simples em Nazaré, Jesus, com cerca de 30 anos, começou a cumprir o propósito que o Pai havia preparado para ele. Seu ministério estava prestes a iniciar. Mas antes, havia um passo importante: o batismo. Jesus saiu da Galiléia e foi até o Rio Jordão, onde João Batista pregava o arrependimento e batizava as multidões. Quando Jesus chegou até ele, João ficou surpreso e disse: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mateus 13:14. Mas Jesus respondeu com firmeza e mansidão: Deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 13:15. Então João o batizou no rio, e, ao sair da água, aconteceu algo extraordinário. Os céus se abriram, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. Uma voz poderosa veio do céu, dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 13:17. Esse momento marcou o início da missão de Jesus na terra, mas, logo após essa manifestação gloriosa, ele seria levado a enfrentar um grande desafio. Logo depois do batismo, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali, ele passou 40 dias e 40 noites em jejum. A fome era intensa, e o corpo sentia o peso da fraqueza, mas o espírito estava fortalecido. Então Satanás se aproximou e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu com autoridade: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. O inimigo, não satisfeito, levou Jesus até o alto do pináculo do templo e disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Jesus, firme na palavra, replicou: Também está escrito: Não tentarás o Senhor, teu Deus. Mateus 4:7. Por fim, Satanás o levou a um alto monte e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, dizendo: Tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Foi então que Jesus declarou com autoridade e poder: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele servirás. Mateus 4:10. Derrotado, o diabo fugiu, e anjos vieram servir a Jesus. Essa história nos ensina que antes das grandes vitórias, enfrentamos provações. Jesus, o Filho de Deus, mostrou que a verdadeira força vem da palavra de Deus e da obediência ao Pai. Mesmo sendo tentado em sua fome, poder e autoridade, ele permaneceu firme, e isso abriu caminho para o início do seu ministério na terra. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7.